Pesadas amigas, pesados amigos, como estão todos? Esperamos encontrar todos bem, com saúde, com muita disposição. E na nossa conversa de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos conversar no item 5, Bem-aventurados aflitos, mas das partes 14 a 17, onde Allan Kardec, através dos bons espíritos, vão nos falar um pouco sobre essa questão que nós estamos passando no mundo, né? A loucura do mundo. Será que nós estamos passando por tantas loucuras? Será que nós estamos assim tão ruins assim, né? Nós temos que entender primeiramente de que o mundo nunca foi uma estabilidade, né? E por mais que a gente ache que as situações estão cada vez piores, é porque nós temos muito mais notícias do que nós teríamos há 100, 150 anos atrás, né? Então, nós temos que entender o seguinte, que as divulgações que hoje nos aparecem através da internet, através de todos os sentidos assim, né, da vida, elas estão cada vez mais rápido. Hoje você nota de que uma notícia que nos anos 40, nos anos 50, levaria 2, 3 dias para chegar, e às vezes até mais, para nós chegar em 2, 3, 4 minutos, nós estamos praticamente ligados à própria notícia, né? Então, nesse capítulo aqui, né, onde ele vai falar exatamente sobre essa questão, ele já vai dizendo no início que, primeiramente, o nosso modo de encarar a vida terrena e a fé no futuro com calma e resignação dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra esta loucura que está acontecendo. A maior parte dos casos de loucura é decorrente da perturbação produzida pelas contrariedades da vida, que o homem não tem forças para suportar. Então nós temos vistos aí notícias assim extremamente tristes, né? De pessoas que infelizmente estão tirando as próprias vidas pelas questões que estão acontecendo, sejam elas de causas naturais, sejam elas, né, decorrentes da sua situação econômica. E ele vai dizer aqui que isto faz com que uma falta de fé da nossa parte em relação à nossa vida. Nós temos que entender assim que os bens materiais eles vão e vêm, né, independente do que for. Né, eles vão e vêm. É claro que nós não estamos aqui fazendo juízo de valor sobre as questões, principalmente das pessoas que dependem desses bens materiais diretamente. Vamos supor um caso, né? Por exemplo, os agricultores que perderam tantas a sua produção em relação às enchentes, perderam material agrícola, as pessoas que perderam as casas, né, decorrentes de situações naturais, como aconteceu há pouco tempo atrás. Então, isso, nós não estamos fazendo juízos de valores, nós estamos colocando assim em questão essa que Allan Kardec nos coloca, que nós não podemos deixar de ter fé naquilo que nós não podemos ver. Por quê? Olha o que ele diz. A incredulidade, a simples dúvida no futuro, as ideias materialistas são, numa palavra, os maiores incentivadores a tirarem as pessoas à própria vida. Elas produzem uma questão que ele chama aqui de covardia moral. É óbvio que Kardec ele vai nos colocar através dos bons espíritos essa questão. Por quê? Porque ele nos tira exatamente esta fé que nós teríamos que ter em Deus. Né, esta fé daquilo que Deus nos coloca para que a gente possa suportar. Então, às vezes, as pessoas ficam, né, perdem as suas situações materiais, acabam decorrência muitas das vezes do desencarne de parentes, amigos, de conhecidos, né? E isso é muito triste. E fora, é claro, né, o que o mundo ainda passa pelas suas guerras, por tudo, né? Infelizmente essas coisas ainda o ser humano na
na sua mesquinhez, né, de querer conseguir as coisas, de querer amealhar as coisas, os governos também acabam destruindo tudo isso. Mas Jesus já nos alertava há muitos anos atrás, né, quando ele veio aqui pregar, em que nós temos que entender que nós estamos no mundo e que nós não somos deste mundo. Nós iremos retornar para o mundo espiritual daqui a algum tempo, seja mais cedo ou mais tarde, né? Então, tudo aquilo que nós fizermos aqui de materialismo vai ficar no mundo. O que nós vamos levar são as coisas espirituais. E ele continua dizendo aqui que a propagação das ideias do materialismo é, pois, o veneno que introduz muitas pessoas ao pensamento de tirar as próprias vidas. E aqueles que se fazem partidores e propagadores dessas ideias assumem para si uma terrível responsabilidade. Então aqueles que se pregam essa questão, aqueles que se pregam esse jeito de dizer que tudo acabou, que não tem mais nada, que infelizmente, né, então é claro que a gente entende que as pessoas entram em desespero. Não é fácil, né, neste mundo em que todos nós trabalhamos para o nosso conforto material, e de repente a gente perde todas essas questões materiais, há o desânimo, há a tristeza. E entendemos que você tem o direito de ficar triste, você tem o direito de você se sentir lesado, sem dúvida nenhuma. E, né, isso fora as questões que muitos irmãos ainda desvairados na questão material acabam promovendo assaltos, acabam promovendo, né, o desleixo da vida humana através da venda de drogas, através disso, através daquilo. A gente não pode tapar os olhos para essas coisas, né? Mas ele está dizendo aqui, nós temos que ter fé em Deus para que a gente entenda de que temos que fazer uma mudança na nossa vida, na nossa visão, né? Quantas vezes você já deve ter acontecido na sua existência de acontecerem coisas que infelizmente não são agradáveis, mas lá na frente de repente você tem uma compensação um pouco maior, um pouco melhor. Então você não deve desanimar, né? Nessa questão da loucura do mundo, nós temos que estar muito bem atentos a uma situação particular, em que aquilo que a gente ouve nos meios sociais, nas mídias sociais, o que as pessoas estão pregando, o que as pessoas estão falando, nós temos que ter muito tato, muita atenção, não acreditar, como diz Allan Kardec, não acredite em tudo que o pessoal diz, que os espíritos dizem, que os espíritos fazem, né? Ou que o espírito falou, que o espírito disse. Não, faça as suas próprias conclusões, analise, vá atrás. Nós temos visto assim uma leva muito grande, principalmente de jovens, a correrem atrás de situações em que de repente, por acreditarem naquilo sem fazer uma pesquisa mais avançada, sem fazer uma pesquisa mais séria, acabam entrando em determinadas situações em que ou perdem a própria vida, ou se sentem isolados, ou acabam ao longo do tempo deixando suas famílias, entrando nos meios logratícios, através também às vezes do álcool, só vendo as coisas materiais. Quantos desses influencers aí aparecem mostrando excessivas coisas materiais, carros caros, joias, procedimentos estéticos. Então nós combatemos isso veementemente, entendendo de que temos que ter a capacidade mental e espiritual de entender que isso é apenas um chamariz para, às vezes, as coisas que nós não devemos ter. Nós estamos sendo muito influenciados, as pessoas estão sendo muito influenciadas a virarem influencers, né, na internet para ganhar excessivamente dinheiro e falando muitas besteiras. Eu sinto muito, mas é verdade. Por isso nós temos que fazer uma peneiração maior, porque senão muitas pessoas, através de situações como essa, vão acabar
entrando em depressão, que é o mal que nós temos para o nosso mundo, vão acabar se sentindo que não são portadoras de talentos, e Jesus já nos disse que devemos procurar os nossos talentos, né? E os nossos talentos, a maioria das vezes, não estão atrás de uma telinha, não estão atrás disso, pelo contrário. O mundo gira porque as pessoas trabalham com seus talentos. Então nós pensemos muito nisso. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos indo no capítulo 5, e você faça suas próprias reflexões, né? Ensine seus filhos a fazerem suas próprias reflexões e caminhe sempre para o bem-estar seu, da sua família e principalmente fazendo com que o bem-estar seja do mundo. Pedimos você, né, nesse nosso término da nossa conversa, que vai ser feito agora em seguida o trabalho de passe à distância, de irradiação à distância. Então, se posicione tranquilamente numa cadeira ou num sofá, né, põe as mãos no joelho, fecha os olhos, mentalize o Mestre Jesus, mentalize aquilo que você gostaria que acontecesse de bom na sua vida. Não peça coisas materiais, porque Deus sabe que você necessita disso. Aproveite e coloque um copinho de água ao seu lado, para que os bons espíritos, né, possam fazer a magnetização dessa água e possa colocar os remédios necessários para que você se sinta cada vez melhor. O meu muito obrigado, paz e prosperidade para você e até uma próxima oportunidade, se o Mestre Jesus nos der o aval para a nossa presença.